Opa, opa, opa! Você tá benzinho? Você tá benzinha? Vamos que vamos, porque hoje tem vídeo sobre essa Premier League cada vez mais verde e amarela. Os brasileiros estão se apaixonando cada vez mais pela Premier e a Premier pelos brasileiros. Mas antes de mais nada, eu venho aqui deixar um recado do patrocinador. Pois é, o canal tá ficando chique. Mas não tão chique quanto essa belíssima camisa do Bayern de Munique, lançada para a atual temporada, para a Liga dos Campeões dessa temporada. Os detalhes são maravilhosos, viu? E tanto essa quanto outras tantas camisas do futebol europeu você encontra no site da Foot Fanatics. Os links estão na descrição, tanto o site para você que está no Brasil, quanto o site para você que, como eu, mora na gringa e precisa correr atrás de camisas de times do futebol brasileiro. Mas o site internacional, evidentemente, também tem camisas do futebol europeu, como essa que eu consegui pegar junto com a Foot Fanatics. Dá essa moral, rapaziada, links na descrição, show? Bom, com o fim da janela de transferências, a gente tem uma certeza. Essa vai ser a edição da Premier League com o maior número de jogadores brasileiros de todos os tempos, viu? E logo na edição de celebração dos 30 anos do capítulo mais midiático da história, mais do que centenária do campeonato inglês. Teremos 28 jogadores brasileiros espalhados por 14 dos 20 clubes da Premier. Apenas 6 clubes não têm brasileiros no elenco: o Brighton, o Leeds, o Brentford, o Crystal Palace, o Wolverhampton, que tá cheio de português, então pode contar pela metade, e o Leicester. E aí eu acho que vem uma grande pergunta, né? Por que, afinal, tantos jogadores brasileiros vêm nos últimos anos optando por jogar na Premier League, inclusive em times médios, não só em times do Big Six. E atenção para uma tendência dos últimos anos, não é novidade, tá, gente? Mas é que essa janela de transferências realmente deixa uma marca especialmente relevante dessa migração de jogadores brasileiros para a Premier. Aí eu acho que a resposta ela pode ser baseada em 2 pontos principais, tá? O primeiro deles é a chance de titularidade. Dos 28 brasileiros dessa Premier, pelo menos 20, tá, são ou tendem a ser titulares dos próprios times. Um exemplo disso é o Neto, que trocou o banco do Barcelona pelo gol do Bournemouth, o que pode parecer uma loucura, mas que para ele faz um certo sentido. Em pouquíssimo tempo, em semanas no clube, ele já tem metade de todos os jogos que ele teve pelo Barcelona na temporada passada. Mas acho que o outro ponto da resposta é o principal, que é a exposição. A Premier League é a Liga Nacional Europeia mais assistida em todo o planeta, não é só aí do Brasil. Num vídeo recente, inclusive, eu mostrei como a grana tá se concentrando aqui e o card tá aparecendo em algum lugar aqui na tela que eu não vou nem arriscar apontar, porque eu sempre aponto para a direção errada. Então, assim, o selo Premier League, ele nunca valeu tanto, às vezes de maneira exagerada, é verdade, eu concordo, mas na maioria dos casos é justificável sim. Portanto, é natural que um jogador em franco crescimento como o Antony, ou então alguém já realizado como o Casemiro, olhe e pense, cara, eu quero e eu preciso ter a experiência de jogar na Premier League. Eu acho que um grande garoto propaganda desse selo, num exemplo recente, é o Rafinha. Mesmo jogando por um time que lutava contra o rebaixamento, virou figurinha carimbada na seleção brasileira e agora com chance, acho que alta, de ser titular na Copa do Mundo. Curiosamente, ele foi um dos poucos brasileiros que saiu nessa janela de transferências daqui da Inglaterra. Em geral, a situação é mais ou menos o seguinte: quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair. Quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. E voltando ao exemplo do Rafinha, o atalho para a seleção é outro ponto que pode explicar por que essa relação entre Brasil e Inglaterra está cada vez mais próxima. Do grupo total desses 28 brasileiros dessa Premier, acho que pelo menos 12 estão garantidos na Copa, vai. Alisson, Ederson, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá, Coutinho, Gabriel Jesus, Richarlison e Antony. E pelo menos outros 5 estão na franja de possibilidades: Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, Emerson Royal, Douglas Luiz, vai? Ou até o próprio Arthur. Será? Bom, o certo é que a Premier League ela oferece à observação da seleção brasileira um altíssimo nível de enfrentamento a cada rodada. E repito, inclusive para jogadores que estão em clubes médios, jogadores que estão fora da briga pelo título e da briga pela Liga dos Campeões, por exemplo. Por vaga na Liga dos Campeões, melhor dizendo. Por fim, também acho que é importante trazer o ponto de que não é só a Premier League que está em alta com os brasileiros. Os brasileiros estão bastante em alta com a Premier League. Olha, dos nossos 10 conterrâneos que chegaram agora, 5 foram os investimentos mais caros dos próprios clubes nessa janela. O Gabriel Jesus no Arsenal, o Antony no Manchester United, o Richarlison no Tottenham, o Paquetá no West Ham e o Diego Carlos no Aston Villa, que infelizmente acabou sofrendo uma lesão
no tendão de Aquiles recentemente. E desses 5, apenas 2 deles vieram com a cota Premier League, né, que a venda interna geralmente é mais custosa, é mais cara. A maior parte desses 5 veio de fora. E aí eu quero aproveitar sua presença aqui para fazer rápidos comentários sobre 3 brasileiros que chegaram recentemente aqui à Premier League. Arthur no Liverpool em contrato de empréstimo até o fim dessa temporada é a contratação que eu olho com mais desconfiança. Principalmente pelo aspecto físico, né? O Arthur ainda não jogou nessa temporada porque vem de uma lesão leve, mas na temporada passada todo o rendimento dele foi picotado por diversas lesões, inclusive teve que passar por uma cirurgia na perna direita. Ficou mais de 2 meses afastado só por conta dessa lesão. Mas eu acho que não é só isso, tá? Eu tenho a impressão de que o Arthur ainda vive um pouco daquilo que a gente esperava que ele poderia ser, mais do que pelo que ele de fato é. Não é uma passagem memorável para a Juventus que libera ele com uma certa facilidade. É uma chance de ouro pro Arthur jogar no Liverpool do Jürgen Klopp. Ele basicamente cai pra cima e acho que no fim das contas é uma contratação feita no pânico. O Liverpool vem de um contexto em que o Jürgen Klopp no começo da temporada ou antes, né, na pré-temporada, ele dizia, olha, não precisamos de mais jogadores no meio-campo. Apesar de muitas perguntas chegarem às coletivas de imprensa sobre esse tema. Porém, só recentemente ele cedeu e falou, não, realmente a gente precisa de um meio campo, mas não é qualquer um, a gente precisa esperar pela oportunidade certa. E eu tenho a impressão de que o Arthur não foi essa oportunidade certa, foi mais por conta de um desespero. O Liverpool já tinha visto as lesões de Keita, Thiago, Chamberlain e nessa quarta-feira viu o Henderson saindo com um problema muscular até a gravação desse vídeo, ainda sem a definição de quanto tempo ele vai ficar afastado, mas o sinal que já era vermelho virou um farol vermelho. Então eu acho que o Arthur é muito mais o nome que era possível do que o nome que era de fato o que o Liverpool queria. Passando para o Lucas Paquetá, jogador que estava no radar do West Ham desde a eliminação do time para o próprio Lyon do Paquetá nas quartas de final da Europa League passada. Será que faz sentido trocar o Lyon pelo West Ham? Eu acho que sim. Apesar do não tão bom início do time na Premier League, nem apenas uma vitória em 5 jogos, a equipe fez uma ótima temporada passada, terminou a Premier League na 7ª colocação e o Lyon ficou em 8º na Ligue 1. Por mais que o Lyon tenha mais conquistas no século do que o West Ham, o Paquetá tem que olhar para o momento. E o momento dos Hammers é melhor do que o do Lyon. Pelo menos lá ele vai jogar alguma competição europeia, pelo menos ele deve jogar a Conference League. E vai ser interessante ver o Paquetá sendo o motorzinho desse time, conectando com o Bowen, com o Scamacca, com o Antônio, enfim, vai ser interessante. Mas olha, eu também corroboro com a opinião de quem achava que um clube em melhores condições poderia ter conseguido pegar o Paquetá. Um Arsenal, por exemplo, ou até o próprio Liverpool. Mas o fato é que não aconteceu, e não acontecendo faz sentido o Paquetá ir para o West Ham. Por fim, o jovem de 100 milhões de euros, Antony, anunciado oficialmente nesta quinta-feira pelo Manchester United, uma contratação muito inflacionada por 2 pontos. A postura bastante sólida do Ajax na condução dessas negociações, recusando diversas propostas, e o Manchester United entendendo cada dia mais que precisava entregar mais reforços para o Ten Hag. Ten Hag que evidentemente é uma peça-chave nessa pedida pelo Antony, e o clube investindo 100 milhões no jogador brasileiro é sinal de que o Ten Hag de fato tem bastante protagonismo na condução do clube nessa janela de transferências. O Antony chega para trazer uma característica que o Manchester United não tem, que é um jogador muito bom no X1, um canhoto na ponta direita que pode cortar para chutar, para cruzar fechado. O Antony, acima de tudo, é um criador de oportunidades e um jogador que proporciona entretenimento. E, gente, quando você fala em teatro dos sonhos, teatro, você quer ver um espetáculo. E por mais que faça muito tempo, foi também por muito tempo que o Manchester United proporcionou espetáculos para a própria torcida em Old Trafford. Eu tenho certeza que o Antony vai trazer pílulas dessas memórias, pelo menos no que tange à habilidade, aos dribles, à imprevisibilidade natural do jogador sul-americano, do jogador brasileiro. Olha, primeiramente muito feliz de poder estar aqui no Manchester United. Para mim é um sonho que está sendo realizado. Então me sinto muito grato pelo apoio, pela confiança de todos aqui. Quero vir aqui para fazer história, então espero fazer uma grande história com esse clube. E me sinto muito honrado e muito feliz de poder olhar para o meu peito hoje e ver o tamanho desse escudo que eu estou vestindo. Acho que vai ser bastante interessante ver o Antony de um lado, o Sancho em crescimento de outro e muitas vezes essa dupla servindo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Valeu, minha gente, é isso. Vamos que vamos, comentários, likes, inscrições, críticas, xingamentos leves, moderados, enfim,
fique à vontade, a casa é nossa. Desculpa pela demora pela publicação do vídeo dessa semana, mas é que eu tô emendando viagem atrás de viagem. Inclusive estarei em Sevilha para a partida do Manchester City nessa primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos que vamos. Grande abraço.